ver o que o pessoal mandou aí. Ó, onde está na Bíblia o batismo de bebês? Batismo de bebês. Perfeito. Vamos lá. O que a gente tem que pegar? Primeiro vamos entender o que é o batismo na Meu nova amigo- aliança Meu amigo Batista, escute aí, preste atenção. e como funcionava a realidade no tempo antigo. Então, assim, quando alguém se convertia e fazia uma aliança, com um Deus, qualquer um Deus lá, né, qualquer, ele trazia toda a sua família consigo. Então, ele queria dar o sinal dessa aliança em toda a sua família. Ele dizia, eu vou cuidar de toda a sua geração, né, se ele faz uma aliança com alguém. Eu cuido dos seus filhos, da sua esposa, se alguma coisa acontecer, você cuida dos meus. Então, todo mundo entrava nessa aliança, né? Como é que você prova isso, que era assim? Bem, a gente pode ir pro livro do Gênesis. Eu não lembro exatamente qual é o capítulo, mas quando fala da circuncisão de Abraão, não sei qual que é o capítulo específico, é lá no início. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Isso aí é só pra gente provar. Foi em Gênesis capítulo 17. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 24. Vamos para Gênesis 17, 24. Quando alguém faz uma aliança, ele traz a família inteira com ele. E uma prova disso, estou trazendo aqui um exemplo, é Abraão. Capítulo 17, versículo, vamos ver aqui, 23. 23. Abraão acaba de fazer aliança com Deus, né? E Abraão tomou então seu filho Ismael, bem como todos os que nasceram em sua casa e foram comprados por dinheiro, todos os varões da casa de Abraão, e nesse mesmo dia circuncidou-lhes a carne do prepúcio como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe circuncidaram a carne do prepúcio. Seu filho Ismael tinha 13 anos quando lhe circuncidaram a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. Ou seja, Abraão fez uma aliança com Deus, ele traz o filho. Mas ele já tinha 13 anos. Tudo bem, mas se a gente for avançar mais, quando Abraão tem a Isaac, ele faz assim que Isaac nasce. Quer ver, Vamos pegar aqui a parte que... capítulo 21. Abraão, então... Sara engravidou e deu a Abraão um filho na velhice, no tempo que Deus lhe havia predito. O filho que Sara lhe deu, Abraão pôs o nome de Isaac, quer dizer, ele vai rir, né? Yitzhak, em hebraico. Ele circuncidou seu filho Isaac com 8 dias de idade, como Deus lhe havia ordenado. Então, assim, Perfeito, né? na hora que ele se converte, todo mundo tem o sinal da aliança, a circuncisão. E meio que você pega aí 3 cidades diferentes aí. E o próximo que nasce, ele na mesma hora vai fazer. Ou seja, ele quer que todos tenham o sinal, esse sinal da aliança com Deus. Só que nós sabemos que a circuncisão caducou, né? Não é mais necessário fazê-la. Qual que é o sinal da nova aliança? Então vamos para a carta aos Colossenses, capítulo 2, no versículo 9. Vamos lá. Pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele participais da plenitude, nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Versículo 11 agora. Nele também fostes circuncidados, não por mãos humanas, mas na circuncisão de Cristo, que é o despojamento do corpo carnal. E como se dá esse despojamento? Ele diz aqui: fostes sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados com ele. Ou seja, o batismo substitui a circuncisão. Perfeito. Se não fosse necessário batizar os filhos, ou melhor, se fosse proibido batizar as crianças, os apóstolos deveriam ter ensinado isso. Porque eles ensinavam que o batismo é a nova circuncisão. Está aqui. Colossenses 2, versículo 11. A circuncisão em Cristo é o batismo. E se Abraão circuncisou seu filho com 13 anos assim que ele se converteu, e depois os próximos filhos que lhe nasceram, na verdade Isaac, ele circuncisa na mesma hora, da mesma forma, no batismo, assim que uma pessoa se converte, a família inteira dela é batizada, não só os que têm discernimento. E depois os próximos que nascem também vão ser batizados. Tem alguma prova disso? Bem, temos o apóstolo São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dizendo o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. São Pedro faz a pregação ali para os judeus logo depois do Pentecostes, né? E quando ouviram isso, versículo 37 do capítulo 2. Quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer?
Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E quem tem que receber isso? A promessa é para vós, vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, como todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Se todos fossem adultos aqui, por que ele diria que a promessa é para os filhos também? Se realmente, nesse contexto que a gente acabou de ler, são os judeus que estão ouvindo ele, e eles sabiam que o sinal da aliança era a circuncisão. Agora eles perguntam, tá, como eu entro na aliança de Cristo? Ele diz, o batismo. Ora, eles vão fazer o que Abraão fez. Eu vou me batizar e levar minha família inteira. Se não fosse para levar a família inteira, Pedro deveria dizer, essa promessa é para vós e para todos que tenham idade suficiente para entender o que está acontecendo. Não. Ele diz que essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Ou seja, os filhos também têm que entrar nessa aliança, também têm que entrar no que Pedro acabou de falar. Parece até uma coisa lógica, né? Porque, Mas é lógico. No nosso contexto atual, as pessoas estão muito acostumadas com quantidade de ideologias, que cada uma na casa segue uma coisa. Sim. Não tem muito essa mentalidade da família em si. Não, acreditar e em uma algo. outra questão também é o quê? Então, como o professor está mostrando para nós, o batismo é a substituição da antiga aliança. Isso. Só que eu vejo uma objeção que é a seguinte: mas o batismo garante o perdão dos pecados, das Sim. quais a criança não tem ainda porque não tem idade da razão. Nossa, aí... Só que se esquece que o perdão que é dado é sobre o pecado que é herdado. São Paulo diz, todos pecaram e estão privados da graça de Deus. Então Perfeito. todo mundo precisa dessa... Todo mundo precisa dessa salvação. Todos precisam disso. E é inclusive as interessante crianças. que o mesmo que diz o seguinte, criança não precisa de batismo porque não tem pecado, é o que ele coloca uma objeção à Imaculada Conceição, né? É verdade, né? Não é lógico, né? Não tem uma coerência ali na argumentação deles, né? Eu queria trazer também, vou ver aqui no meu livro onde está na Bíblia, para ver certinho qual é o capítulo. Que Atos dos Apóstolos, que é 17... 16. Por isso que eu não tá me encontrando aqui. Então, Atos dos Apóstolos 16. Nós temos aqui São Paulo batizando famílias inteiras. É importante a gente ver essas passagens aqui. Atos 16. Isso, vamos ver aqui qual é o versículo. Muito bem, ó. Versículo 13. No sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia tinha devoção a Deus e escutava com atenção. O Senhor lhe abriu o coração para que acolhesse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-lhes: Se achais que sou uma fiel servidor do Senhor, vinde hospedar-vos comigo na minha casa. Ela foi batizada assim como toda a sua casa. Gente, vocês acham que essa mulher tinha o quê? Era marido, sogra, irmã? O que é uma casa? É pai, mãe e filhos. Família Isso é uma toda. casa, é uma família. Se fosse só o marido, seria com o seu marido. Mas é com toda a sua casa, toda ela. Não exclui ninguém. Isso indica, né, que as crianças também estão aqui dentro. Se não tivesse, tinha que indicar, porque é a mentalidade antiga. O que o pai faz, o que a mãe faz, né? O que a família faz, precisa trazer as crianças junto. Como Abraão fez lá com seus filhos, né? A única diferença é que na antiga aliança, a salvação vinha pelo homem, né? O chefe da casa. Então era ele que era circuncidado. Na nova aliança, Jesus diz, 2 estão deitados na mesma cama, um será levado, outro será deixado. Ou seja, agora passa a ser individual. Então até mesmo as mulheres têm que ser batizadas, né? Isso não acontece só aí, né? Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, nós temos aqui, no versículo 33, na mesma hora da noite, São Paulo preso, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Nossa, que coincidência, né? Várias famílias nos Atos dos Apóstolos, nenhuma tem uma criança. Sempre falando de famílias, né? Porque da casa. sempre fala toda a família, toda a casa. Então, ou a gente acha que todas as famílias ali, curiosamente, na época da pregação do evangelho, não tinham crianças, ou a gente aceita que essas crianças eram batizadas. O que faz sentido, pegando a argumentação que a gente trouxe, de que o batismo é a nova circuncisão. Se ele é apresentado como nova circuncisão, se não incluísse as crianças, era necessário explicar que não era necessário fazer o batismo para as crianças. Coisa que não está na Bíblia. Cadê na Bíblia a proibição? E Não é? coloca a objeção também da criança ser batizada com a prerrogativa que a criança não tem capacidade de dizer eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que aqui também, se você pegar, mesmo que só tem adultos,
né? O batismo chegou para pessoas que talvez não tinham não tinha conseguido assimilar ainda a pregação do evangelho. Porque uma pessoa se converte e ela leva a casa toda dela a receber essa graça batismal. É que assim, o pai e a mãe, eles falam pela criança, né? Uhum. Então, se o pai, por exemplo, decide, São José. Não, eu digo mesmo que sejam crianças crescidas. Mas é que eu quero Né? dizer assim, que uma criança, o pai toma decisões pela criança Sim, que tem exato. consequências práticas pra ela, né? Sim. Tá na responsabilidade dele. Então, São José, quando vai pro Egito, podia ser a ruína da família. E Jesus, criança, ia sofrer essa ruína. Sim. Então, da mesma forma, os pais aqui, eles aceitam a fé e por sua fé a criança é batizada. O pai fala em nome do filho, né? Imagina quem tem criança em casa, né? Se fosse na rua e um policial começasse a falar com a criança, o que você tá fazendo aqui? O que você, pai, ia fazer? Eu ia falar, ei, fala comigo, né? O que você tá falando com a criança? Porque o pai responde pelo filho. Então é nesse sentido aqui que a fé do pai e da mãe, ou a fé da igreja, a fé do responsável, né, supre a falta de discernimento da criança. Sim. Como no Antigo Testamento, Ismael lá com 13 anos e Isaac com 8 dias também não tinha discernimento do E que vai estava ser acontecendo. instruído naquilo, né? Naquele É. caminho, porque a passagem anterior que o senhor citou aí, ele fala para aqueles que estão distantes também. Que às vezes não tem o conhecimento ali de Jesus nenhum, mas que É vai verdade. ser, dar todo o suporte para que ele possa receber o batismo também, né? Exatamente. Mas não precisa ter a plena consciência do que é o cristianismo para poder ser batizado. Tem gente que diz Né? assim também, alguns protestantes. Nossa, mas se Jesus se batizou quando era adulto, por que eu vou me Muita batizar gente quando era fala isso. criança? E esse argumento é muito fraco, porque nosso Senhor Jesus Cristo não foi batizado na nova aliança. Ele fez um rito. Não trata-se do mesmo batismo, né? Ele fez um rito que era só para indicar arrependimento pelos pecados. Ah, de onde você tá tirando isso, Ariel? Não foi eu que falei. Isso foi São Paulo que falou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vamos lá agora. No versículo 1, a gente até citou ele aqui já, mas vamos agora mais pra frente nele. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: Peraí, se a pessoa não ouviu nem falar de Espírito Santo, ela foi batizada? Isso que ele pensou, né? Que batismo então recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Esse é o batismo que Jesus recebeu. Ele entrou na aliança pela circuncisão quando tinha 8 dias e ele fez um batismo de arrependimento quando era mais velho. Igual quando a gente vai para um retiro e tem uma preparação para a confissão e tem vários ritos ali, meditações. É isso. O batismo de João é isso. É uma preparação para receber o batismo de Jesus. Para que um adulto se arrependa para receber o batismo. Agora, não é o caso das crianças, né? Que já recebem direto quando a família abraça a fé. E outra, você vê tão explícito tanto o batismo de adulto na Sagrada Escritura por uma questão circunstancial. Porque quando Jesus veio e inaugurou a nova aliança, tinha muita gente que já era adulta. Exatamente. E não teve a possibilidade de receber batismo antes. Exatamente. E ele diz, São Paulo explica, ó, versículo 4. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de arrependimento. Ou seja, não era o batismo que trazia a graça, né? Era um batismo para se arrepender. Dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja, né? Esse argumento, Jesus foi batizado quando adulto. Não, é o batismo de arrependimento, é outra coisa. Não é o batismo de Jesus, é o batismo de João. É outra Perfeito. coisa. Então não vale esse argumento, né? Voltamos para o argumento de Colossenses 2. O batismo é a nova circuncisão. Se não fosse para batizar as crianças, era para ter indicado. Pelo contrário, que a gente tem, não tem nenhuma passagem dizendo que não é para batizar. Pois é. Que precisava, se não fosse para batizar. Se tem que ter na Bíblia também não tem, então. É porque o judeu já entendeu. Eles gostam de falar isso também, né, Jesus hereges. Você tem que entender que Jesus era judeu, Paulo era judeu. Então, Pega a entenda. tradição. Paulo era judeu, Jesus era judeu. Então, assim, a expectativa é: o sinal da aliança precisa ir para os meus filhos também. Se não fosse para ir, tinha que ter uma proibição expressa. Tinha que estar escrito isso. Sim. Pelo contrário, que nós temos é São Pedro dizendo que é para os filhos também. Temos Paulo aqui, no capítulo que a gente leu agora há pouco, capítulo 17, eu acho, 16. Esqueci agora qual capítulo específico. Capítulo 16. Em que São Paulo batiza 2 famílias inteiras, né? Os Atos dos Apóstolos trazem essa palavra, né? Toda a família. E toda a família não pode ser só marido e mulher, né? Tem que ter também as crianças. Senão não era toda a família, né?